determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos, conforme Atos 17:31. Veja também 10:42. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, conforme 2 de Coríntios 5:10, tá certo? O tribunal de Cristo, que é o tribunal que julgará a igreja, o tribunal específico para a igreja, né? Também chamado o Bema, né? O tribunal de Cristo. Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos, segundo de Timóteo 4:1. Então, verdades essenciais da Escritura acerca do juízo. Agora, palavras dos antigos acerca desses trechos bíblicos. João profetizou a ressurreição eterna e o julgamento de todos. Outra palavra que foi dita dos antigos. Ele julgará todos com justiça, para que possa enviar a maldade espiritual e os anjos que transgrediram e se tornaram apóstatas juntos ao fogo eterno com os ímpios, injustos, perversos e profanos. Ele, por sua graça, conferirá a imortalidade para os justos, os santos e os que guardam os seus mandamentos e perseveram em seu amor. Alguns desde o início, outros quando se arrependerem. E os envolverá com a glória eterna, conforme Irineu nos afirma. Jesus levará os santos para o gozo da vida eterna e das promessas celestiais, e condenará os ímpios ao fogo eterno, conforme é nos dito por Tertuliano, tá certo? Tertuliano. Agora a parte detalhes não essenciais sobre essa verdade essencial, tá certo? A segunda linha, terceira coluna. Ou Jesus julgará toda a humanidade ao mesmo tempo, ou Jesus julgará os cristãos no tribunal de Cristo, conforme eu mesmo já me declarei aqui do meu entendimento, né? Então aí existem escolas que questionam isso, diz que na verdade trata-se também acerca do julgamento geral de Cristo. E os não cristãos no juízo do grande trono branco. Ou Jesus julgará toda a humanidade ao mesmo tempo, ou Jesus julgará os cristãos no tribunal de Cristo e os não cristãos no juízo do grande trono branco. Então são verdades que são discutidas pelas diferentes escolas. Agora, primeira coluna, terceira linha. Terceira verdade fundamental. Deus ressuscitará fisicamente toda a humanidade em algum momento no futuro. Então veja as três verdades. Jesus voltará à Terra em forma física em algum momento futuro. Jesus julgará toda a humanidade. A terceira agora. Deus ressuscitará fisicamente toda a humanidade em algum momento futuro. Agora, a terceira linha, segunda coluna. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esse aqui é o texto central da discussão escatológica, tá certo? A literalização ou a alegorização desse texto é o que define diferentes posicionamentos escatológicos. E os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse 25, 12 e 13. Agora a terceira coluna, terceira linha. Se você conhece alguns que se chamam cristãos, mas que dizem que não há ressurreição, não imagine que eles sejam cristãos. Veja que a questão da crença na ressurreição é, na verdade, a base da fé do cristianismo. Paulo declara isso na carta que ele escreve aos Coríntios. Se não há ressurreição, vós estáis mortos nos vossos pecados, e tudo é vão. Tudo se tornou inútil se não há crença na ressurreição. A ressurreição é um tema fundamental. Jesus ressuscitará toda a carne e toda a raça humana, conforme Irineu afirma. O julgamento ocorrerá após a ressurreição desses dois grupos, com a restauração da carne. Tertuliano faz essa afirmação. Finalmente aqui a terceira linha da quarta coluna, certo? Ou a ressurreição ocorrerá para todos na mesma ocasião, no fim dos tempos, ou alguns serão ressuscitados antes da grande tribulação, alguns depois da grande tribulação, e os demais depois de um reino de 1000 anos de Jesus na terra. Então a questão da ressurreição não é discutida. O que é discutido é o momento. Será antes da tribulação? Será depois da tribulação? Será antes do milênio? Ou será que não existe milênio literal e todos estarão no final? Uns para juízo e outros para a salvação. Esses são
os diferentes questionamentos que são feitos dentro da escatologia, mas respeitando-se as 3 verdades fundamentais. Jesus voltará de forma física, Jesus julgará a humanidade e haverá uma ressurreição. Tá ok? Então, dando continuidade, temos aí a introdução agora e as diferentes escolas que estaremos analisando, as diferentes escolas de pensamento que estaremos analisando. Aliás, pouco antes disso, eu acho interessante também uma outra contribuição ainda neste livro. Uma outra contribuição aqui. Acerca da discussão da escatologia. Acerca da discussão da escatologia. Na página 40. Página 40, Guia Profético para o Fim dos Tempos, tá ok? Esse diálogo... Perdão, deixa eu retornar um pouco. Um cristão filósofo estava discutindo com um rabino que não estava convencido de que Jesus era o Messias. O filósofo e o rabino altercavam se os profetas antigos tinham realmente predito a vinda de Jesus, se os manuscritos do Antigo Testamento eram confiáveis, e precisamente como os anjos se rebelaram contra Deus. Então a discussão virou-se para Jerusalém e o fim dos tempos. Você acha que Jerusalém vai ser reconstruída? Perguntou o rabino. E você espera mesmo que o seu povo se reúna com o Messias e os patriarcas? Aí o outro responde: eu e os outros que somos cristãos sensatos esperamos que haverá 1000 anos em Jerusalém. Respondeu o filósofo. E em seguida acrescentou: mas muitos a quem pertencem à fé pura e piedosa e que são verdadeiramente cristãos pensam diferente. Então, esse filósofo cristão do século II da era cristã, se eu não me engano, século II da era cristã, já tinha esta ponderação de entender que haviam outros cristãos que também eram sinceros, mas que tinham um outro ponto de vista. É impressionante aí a inteligência deste homem. As crenças do filósofo cristão sobre o fim dos tempos eram claras, mas ele sabia que muitos cristãos fiéis discordavam dele sobre certos pormenores. Agora, quando você acha que esse diálogo ocorreu? Quem sabe nas últimas décadas do século XX, ou em algum momento entre a agonia do grande planeta Terra e Deixados para Trás, que são livros que são bastante lidos aí acerca de escatologia, né? Não são livros de estudos teológicos, da escatologia, mas são alguns livros aí escritos para discutir o tema. Outros talvez um pouco antes de 1948, por volta da fundação do atual Estado de Israel. Será que foi nessa época que essa discussão se deu? Pode ter sido no século XIX, quando os políticos começaram a discutir a possibilidade de fundar o Estado. Manassé ben Israel disse ao parlamento britânico que os judeus logo estariam voltando para sua terra natal? Não passou nem perto. Esse diálogo ocorreu em meados do século II, apenas uma ou duas gerações depois que João escreveu o livro de Apocalipse. Veja só, interessante. O filósofo era Justino, um dos mais famosos pensadores cristãos de sua época. O rabino era Tarfon, proeminente intérprete da lei e tradição judaica. Mas o que aprendemos com esse diálogo entre Justino e Tarfon? Aprendemos que já em meados do século II d.C., os cristãos fiéis discordavam entre si sobre os detalhes de como o mundo acabaria. Em alguns aspectos, esse fato é animador. Significa que você não é a primeira pessoa a ter dificuldade com essas questões. Ao mesmo tempo, também é desanimador, afinal, se os cristãos do século II não concordavam entre si com o que acontecerá antes do fim dos tempos, como os cristãos do século XXI podem alcançar consenso sobre estas questões. Então, fica aí para nós entendermos que a discussão em torno da escatologia, ela tem algumas verdades fundamentais que são afirmadas por todos aqueles que são ortodoxos, mas mesmo dentro da ortodoxia há desentendimentos, há alguns pontos divergentes.
Mesmo dentro de cristãos fiéis que são ortodoxos, há divergências, tá certo? E essas divergências, elas podem ser examinadas, tá certo? Devem ser estudadas, devem ser expostas, mas essas divergências têm um determinado limite, que são as verdades fundamentais. Distinguir o essencial do não essencial, página 41. Para ajudar os cristãos a distinguir entre as crenças essenciais e as não essenciais, o teólogo Alberto Morler sugeriu uma triagem teológica de 3 ordens de questões teológicas. Questões de primeira ordem são doutrinas essenciais da fé, como a Trindade, a plena divindade e a plena humanidade de Jesus, a justificação pela fé, a autoridade das Escrituras e a volta corpórea de Jesus. As doutrinas de primeira ordem representam as verdades mais fundamentais da fé cristã, que inclusive foi aquilo que vimos nas discussões ao longo dos séculos, né? Essas doutrinas que se cristalizaram ao longo dos séculos. E negar essas doutrinas representa nada menos que uma eventual negação do cristianismo em si. Então, se pode manifestar uma discordância, uma opinião diferenciada, sim, mas ela tem que se harmonizar de alguma forma com essas doutrinas fundamentais. Se ela nega, então ela na verdade é uma heresia, é uma distorção das verdades bíblicas, tá certo? Questões de segunda ordem são doutrinas em que os cristãos podem discordar, mas que resultarão em divisões significativas entre as congregações, o que dividem as diferentes congregações e diferentes pensadores, né, nas escolas de pensamento. Se devemos batizar crianças ou não é uma questão de segunda ordem. Se as mulheres devem ser ordenadas como líderes da igreja, também pertence à questão de segunda ordem. Então, existem diferentes congregações que adotam posicionamentos discordantes com relação a esses temas, mas não necessariamente deixam de ser ortodoxas. Então, os presbiterianos batizam crianças, mas eles não deixam de ser ortodoxos por causa disso. Eles não são heréticos, né? Eles são irmãos, eles respeitam a ortodoxia bíblica, só que a leitura que eles fazem os leva a entender dessa maneira, mas não chega a ser uma distorção. O que outras linhas, por exemplo, os pentecostais, na sua maioria, não fazem essa leitura dessa forma. Entendem que o batismo é somente para alguém que reconhece, que tem condições de reconhecer o seu pecado, o seu erro. Batismo para a purificação de pecados, tá certo? E é a questão da ordenação. Os anglicanos, por exemplo, já ordenam mulheres, muitas igrejas não pentecostais ordenam mulheres, mas igrejas pentecostais, geralmente as igrejas pentecostais não ordenam mulheres, não entendem que há base bíblica para a ordenação de mulheres, mas a questão de ordenar mulheres ao sacerdócio não chega a ser uma heresia, é uma leitura diversa, tá certo? É uma questão de segunda ordem. Questões de terceira ordem são questões não essenciais, sobre as quais os cristãos devem aprender a discordar educadamente. Os cristãos que afirmam que a volta corpórea, histórica e vitoriosa do Senhor Jesus Cristo podem definir quanto ao itinerário e sequência sem romper a comunhão com os irmãos. Os cristãos podem estar em desacordo com muitos assuntos relacionados à interpretação de textos difíceis ou à compreensão de temas de desacordo comum. No entanto, ao se manterem unidos sobre a questão de importância mais urgente, os cristãos podem aceitar uns aos outros sem comprometer o que crê, sem comprometer os fundamentos, mas discordando de coisas que são obscuras, né? Coisas que são um pouco mais difíceis. Quanto a questões de terceira ordem estão em pauta. Então, por exemplo, a questão escatológica no sentido do itinerário, vamos colocar assim, o itinerário do cumprimento das profecias que estão localizadas nos textos apocalípticos. Tá certo? Se cumprirá de que forma? Primeiro isso, depois aquilo, dessa forma, dessa maneira. Então há divergências, mas não chegam a ser tão sérias a ponto de serem questão de segunda ordem que dividem igrejas, por exemplo. Igrejas que adotam esse ponto de vista são diferentes daquelas igrejas que adotam outro ponto de vista e não tem como reconciliarem-se no sentido de estarem dentro de uma só igreja, porque são teologias diferentes. Mas não é questão de negarem-se no sentido de negar a ortodoxia a outra igreja, dizer que a outra igreja não é ortodoxa, é uma heresia, de forma alguma. Ele não concorda com aquela outra igreja no sentido desse ponto de vista, se dividem, estão em igrejas diferentes, mas entendem que eles também são irmãos, são ortodoxos, mesmo tendo um outro ponto de vista. O que não é essa questão de terceira ordem. Até pessoas dentro da própria igreja podem discordar com relação a isso, educadamente, né? Implementar um debate
não chegar a uma conclusão que venha a unificar todos os pontos de vista, mas permanecer com a sua comunhão, porque não chegam a afetar a questão da comunhão. Então, aquilo que já falamos aqui, e agora dando continuidade ao programa, as diferentes linhas de interpretação nas escolas escatológicas.